Olá, chegou a hora da gente investigar a fundo uma das novidades mais, comentadas no mundo da tecnologia, né? O ChatGPT-5. Tem um burburinho enorme por aí falando que é mais que uma atualização, que é um salto quântico mesmo. Hoje a gente vai além do hype, sabe? Para entender o que de fato mudou. Quais são as novas capacidades e, o mais importante, eu acho, como que a gente pode interagir com essa inteligência nova para tirar o máximo dela. Para fazer isso, a gente juntou um monte de fonte, análises em vídeo de quem já testou, sabe, documentos técnicos da OpenAI, relatos de usuários, de especialistas. A nossa missão aqui é bem clara, é decifrar essa nova arquitetura, destacar as funções que podem realmente mudar o jogo no nosso dia a dia e, claro, né, oferecer um guia prático sobre como fazer os comandos, o famoso prompting, que pelo jeito virou uma arte ainda mais essencial. De uma arquitetura interna que as fontes estão chamando de fundamentalmente diferente. Imagina um carro com um painel super limpo, sabe? Mas o motor por baixo foi totalmente redesenhado. Entendi. O motor que importa, né? Exato. E é essa engenharia nova interna que a gente precisa entender. Porque assim, por trás dessa simplicidade aparente, tem um sistema bem sofisticado. Um roteador inteligente, como estão chamando. Quando ele recebe um pedido, ele não só entende o que você pediu, mas ele avalia o contexto todo da conversa. E aí decide qual motor interno, ou até uma combinação deles, é o melhor para aquela tarefa. Parece que a OpenAI consolidou e refinou os modelos antigos, sabe? Tipo os GPT-4 em categorias, talvez Base, Thinking, Pro, algo assim. E esse roteador, ele ajusta dinamicamente o nível de raciocínio que vai usar. E até a verbosidade, ou seja, o quão detalhada a resposta vai ser. Nossa, dinamicamente. Sim, e o mais doido, isso pode acontecer em tempo real, durante a conversa mesmo, sem você precisar fazer nada. Que loucura! Adaptável mesmo. Mas vamos começar pelas mudanças que a gente, como usuário, percebe mais de cara. Uma das promessas mais fortes é a redução drástica das alucinações. Aquelas respostas que parecem certinhas, mas são inventadas, né? Os relatos falam numa queda tipo de 4 a 6% para menos de 1%. Isso é mais que só uma melhoria, né? Muda a confiança na ferramenta. Muda completamente. Eu diria que esse talvez seja o ponto mais crítico dessa versão nova. Sair de um estado de experimentar, use com cuidado, para confiável na maioria das vezes, é um divisor de água, sabe? Totalmente. Uma taxa de alucinação abaixo de 1%. Isso significa que a ferramenta está chegando perto de poder ser usada em coisas mais críticas, onde errar não é opção, né? Tipo, apoio em diagnóstico médico preliminar, análise de dados financeiros, coisas assim. É um passo gigante para tirar a IA generativa do campo da, curiosidade e trazer para a ferramenta de trabalho essencial mesmo. Faz todo sentido. E essa confiança maior vem junto com outra mudança importante que você viu nas fontes, né? A democratização do acesso. Modelos que antes precisavam de assinatura paga para ter o tal raciocínio profundo, agora estão na versão gratuita. É isso mesmo? Exatamente isso. Disponibilizar essa capacidade de raciocínio mais complexo sem custo. É um movimento estratégico forte da OpenAI, né? Amplia demais a base de usuários que pode testar, desenvolver coisas mais sofisticadas. Acaba nivelando um pouco o jogo entre, usuários individuais, estudantes e as grandes empresas. Ter acesso a uma IA mais potente para todo mundo é, por si só, um avanço e tanto. É verdade. Outro ponto que salta aos olhos nas análises é a capacidade de memória e de processar contexto. Os números são meio absurdos, né? Falam em processar o equivalente a um livro de 700 páginas de uma vez só. Como é que isso funciona na prática? Então, imagina você poder dar para ele um monte de documento de uma vez. Relatório anual, artigo científico, transcrição longa, e pedir análises complexas, comparações, resumos que levem em conta tudo aquilo, de uma vez só. Nossa! Ou então, manter uma conversa super longa, complexa, sobre um projeto e o modelo conseguir conectar pontos que foram ditos horas ou até dias antes.
E tem também a tal da memória persistente, que é opcional, que pode lembrar preferências suas, detalhes de projetos recorrentes entre uma sessão e outra. Tipo o nome de um cliente, as diretrizes de estilo da sua marca. Ah, tipo lembrar o nome do meu cachorro, se eu contar pra ele? Exato. Esse tipo de coisa, claro. A privacidade é chave aqui, né? Você pode gerenciar isso, desligar se quiser. Entendi. Essa capacidade de lidar com um contexto gigante parece que casa bem com outra melhoria que falaram. A navegação na web agora é padrão, né? A gente não precisa mais ativar um modo específico para ele buscar coisa atualizada. Correto. A busca na web agora faz parte do processo normal dele. Se o modelo percebe que precisa de informação atual para responder direito, ele vai lá na internet, busca, processa os resultados e já integra na resposta. E o melhor, citando as fontes automaticamente. Ah, isso é ótimo. Torna a interação bem mais fluida, né? E as respostas ficam mais relevantes para coisa recente ou dado que muda toda hora. Entendido. Agora, vamos mergulhar nas capacidades que aumentaram. O CEO da OpenAI, o Sam Altman, ele fez uma afirmação bem forte, né? Disse que o GPT-5 é o melhor modelo do mundo em codificação. As fontes mostram exemplos disso na prática. Sim, mostram. E são exemplos bem impressionantes, viu? Vai desde gerar código para criar simulador visual, tipo a dinâmica de uma colmeia ou como um fluido se move. Uau! Até desenvolver jogo 3D básico, clone funcional de interface de app conhecido, tipo Photoshop ou painel de controle interativo para CRM. O diferencial parece ser não só gerar o código, mas fazer isso com menos erro e seguindo instruções complexas com mais fidelidade, sabe? Teve um exemplo que chamou a atenção: gerar um aplicativo web funcional a partir de uma descrição de um único parágrafo. Peraí, gerar um app web a partir de um parágrafo? Isso soa quase ficção científica. Mostra uma capacidade de interpretar e executar muito avançada. Exatamente. E isso leva a gente para outra palavra que apareceu muito: steerability. Dirigibilidade, talvez. O modelo não só entende instruções complexas, mas ele segue com uma precisão notável. Se você pede um texto com um tom específico, estrutura X, certas restrições, a tendência é ele entregar exatamente aquilo. E junto com isso, a qualidade da escrita melhorou também. As fontes falam que o texto soa mais natural, menos robótico, sabe? Aquele AI slop que entregava que era IA. Ah, sim, sei bem qual é. Pois é. Alguns especialistas estão comparando a qualidade com outros modelos top, tipo o Claude, ou até achando superior em algumas coisas. E fora ter esse código, as capacidades multimodais de entender imagem, áudio, evoluíram também. Sim, e bastante. A geração de imagem está mais robusta. Consegue fazer coisas que eram difíceis antes, tipo escrever texto legível dentro da imagem gerada. Ah, isso era um problema clássico. Era, mas talvez o impacto maior seja na compreensão de imagem e dado visual. O GPT-5 consegue analisar gráfico complexo, discutir detalhe em foto, interpretar diagrama técnico e até identificar erro ou inconsistência visual. Teve um exemplo de reconhecer que a planta numa foto não era a espécie que estava no prompt. Caramba, que nível de detalhe. E a interação por voz também está mais fluida, mais natural, processa áudio melhor e parece que tem plano para integrar a análise de vídeo no futuro. Essas capacidades todas juntas abrem a porta para o tal modo agente. É isso. O que isso quer dizer na prática? O modo agente é tipo um nível a mais de autonomia. Em vez de só responder um comando direto, você dá para o GPT-5 um objetivo mais complexo. Ele consegue orquestrar uma sequência de ações para chegar lá. Isso pode incluir navegar na web para pesquisar, rodar código para analisar dado, gerar imagem, gráfico e até interagir com outros apps, tipo mandar um e-mail ou marcar algo na agenda. Nossa! É como dar uma tarefa para um assistente virtual que pode usar várias ferramentas diferentes para completar o trabalho. Isso soa incrivelmente poderoso. E como que isso está sendo usado no mundo real, pelo que as fontes mostraram? Os exemplos são bem variados e criativos. O pessoal de marketing está usando o modo agente para coisas como, por exemplo, analisar tendências no YouTube. Identificar que tipo de tópico, formato de vídeo está bombando mais num nicho específico. Interessante para criador de conteúdo. Muito. Outro exemplo. Criar lead magnet, isca digital quase do zero. Você pode pedir para ele pesquisar as dores de um público, sei lá, pequenas empresas com dificuldade em marketing digital. Aí ele sugere um tema para um guia, um e-book.
e depois gera o conteúdo todo. Texto, estrutura, até sugestão de design, imagem de capa. Peraí, gerar o lead magnet inteiro, em minutos. O processo que levaria dias pode ser reduzido para minutos ou horas, segundo os relatos. É impressionante. Uau! Que outros exemplos te chamaram a atenção? Tiveram 2 que ilustram bem essa capacidade de raciocínio e personalização. Um é montar um conselho de administração virtual. Você instrui o GPT-5 a internalizar os princípios, o jeito de pensar de autores de livros de negócio famosos. Tipo autores de Profit First e Radical Candor. Exatamente. E aí você apresenta um problema da sua empresa, uma ideia, e ele debate aquilo usando essas múltiplas perspectivas, dando conselho como se fosse aquele grupo de especialistas. Que demais. Democratiza um tipo de consultoria, né? Totalmente. E o outro exemplo é criar um coach de negócios personalizado por voz. Pode ser treinado com base nos métodos de um coach real ou nos princípios de livros de desenvolvimento. E o diferencial é instruir ele a focar em fazer perguntas boas, desafiadoras, em vez de só dar a resposta pronta, para simular uma sessão de coaching mais real, sabe? Mais provocativa. Um conselho de administração ou um coach sob demanda. Isso realmente pode mudar o jogo para muito empreendedor e profissional. E você falou de integrações também, né? Com ferramenta do dia a dia. Sim, a integração com o ecossistema do Google, Gmail, Agenda, Drive está sendo implementada. Isso permitiria pedir para o GPT-5, por exemplo, resume os e-mails importantes de hoje de manhã. Nossa, útil demais. Ou acha aquele feedback de cliente que está perdido na minha caixa de entrada. Ou agenda uma reunião com fulano baseado nessa troca de e-mail. A ideia é fazer da IA uma assistente ainda mais presente no fluxo de trabalho mesmo. Uma coisa que você falou sobre o conselho virtual e o coach me chamou a atenção. O GPT-5 foi treinado para ser mais crítico, menos puxa-saco? Exato. As fontes indicam que a OpenAI se esforçou conscientemente para reduzir aquela tendência do modelo de concordar com tudo, ser meio yes man, sabe? Sei. Às vezes irrita um pouco. Pois é. Ele foi treinado para dar feedback mais direto, apontar falha em argumento, ideia, desafiar o usuário de forma construtiva. Para quem trabalha sozinho ou em equipe pequena, ter uma ferramenta que dá um contraponto crítico, realista, pode ser muito valioso para refinar ideia e estratégia. Ok, tudo isso é fascinante. O potencial é gigante. Mas parece que a gente chegou num ponto-chave. Usar todo esse poder exige mais da gente, do usuário, né? As fontes estão falando numa ressurgência da engenharia de prompt. Por que isso? Porque o GPT-5 é tipo um instrumento de altíssima precisão. Ele segue instrução muito literalmente. Se a instrução é vaga, ambígua, contraditória, ele não vai só adivinhar a sua intenção da melhor forma, como talvez modelos antigos tentassem. Ele pode gastar muito recurso computacional, pensa tipo energia de raciocínio ou token de pensamento, tentando decifrar a ambiguidade ou reconciliar a contradição, em vez de usar essa energia para fazer a tarefa em si. Entendi. Então um prompt ruim agora prejudica mais... Exatamente. Pode levar a resultado medíocre ou até inútil com mais frequência. A clareza, a estrutura, ser explícito no que você pede, virou crucial para destravar o potencial de verdade. Aquela lacuna de valor entre quem usa de forma casual e quem domina o prompting parece que aumentou. Entendi. Então, se a precisão do pedido é tão vital assim, como que a gente garante que nossos prompts sejam bons? Quais são as técnicas para afinar esse instrumento? Olha, as fontes concordam em algumas práticas recomendadas. E não precisa ser programadora para isso, viu? É mais pensar com estrutura e clareza. A gente pode agrupar em algumas ideias. Primeiro, sinalizar a intenção de raciocínio. Incluir frases específicas no prompt, geralmente no fim, que indicam o nível de esforço que você quer. Coisa tipo, pense passo a passo, pense profundamente, verifique seu trabalho antes de responder, ou seja, extremamente minucioso. Tipo, dá uma dica pra ele, capricha nessa aqui? Exatamente. É uma forma de modular o esforço da IA para aquela tarefa. Segundo,
Fornecer estrutura clara. Organizar o prompt de um jeito lógico, bem definido. A OpenAI até sugere usar XML, com marcadores tipo contexto, tarefa, sabe? Mas formatos mais simples, como Markdown, com cabeçalho, hash, hashtag, também funcionam bem. O importante é dividir as coisas, né? Que basicamente lembra a gente de definir bem o papel da IA, quem ela é, a tarefa, o que fazer, o contexto, info relevante, o raciocínio, como abordar, as regras, limites, a condição de parada, quando acabar, e o estilo de saída, formato final. Não precisa seguir roboticamente, mas pensar nesses pontos ajuda a não esquecer nada importante. Então, mais que um formato fixo, a ideia é ser organizada e explícita sobre cada pedaço do pedido. Perfeito? A organização ajuda o modelo a entender as diferentes partes do pedido sem se confundir. Terceiro, exigir transparência no raciocínio. Pedir para o modelo explicar como ele pensou antes de dar a resposta final. Por exemplo, antes de criar o plano de marketing, explica em tópicos como você vai abordar a pesquisa de mercado e a definição do público. Ah, a técnica do chain of thought. Essa mesma. Isso força o modelo a estruturar o próprio pensamento, o que geralmente leva a resultado melhor em tarefa complexa. E também deixa você ver se a abordagem dele está certa. Quarto, instruir a autocrítica e iteração. Self-critique. Essa é mais avançada, mas é poderosa. Você pode pedir para o GPT-5 primeiro definir quais seriam os critérios de uma resposta excelente para o seu pedido. Tipo, criar uma rúbrica de excelência. Ele mesmo cria a regra? Isso. Aí, ele gera um rascunho da resposta, avalia esse rascunho usando a rúbrica que ele mesmo criou e, se não atingir um padrão alto, sei lá, nota 9 de 10, ele tem que revisar e melhorar a resposta internamente. Repetir o processo até chegar no padrão. Só então ele te mostra o resultado final. Que incrível! É como pedir para a IA ser o próprio editor super exigente antes de entregar o trabalho. Exatamente essa é a ideia. Mas isso não deixa o processo mais lento? Pode levar um pouquinho mais de tempo de processamento, sim, mas o resultado final tende a ter uma qualidade muito maior, economiza seu tempo de revisão depois, é uma troca interessante para tarefa importante. Faz sentido. Quinto, ser extremamente explícita e consistente. Detalhar tudo o que for importante. Tom de voz, formal, informal, engraçado, estilo de escrita, acadêmico, jornalístico, formato exato da saída, tabela, lista, parágrafo curto. Evitar ambiguidade, garantir que as instruções não se contradigam. Se tiver exceção para alguma regra, explica como lidar com ela. Lembra, clareza e consistência economizam os tokens de pensamento dele. Ou seja, nada mais de pedir escreve algo legal sobre X. Tem que ser bem mais específica. Exato. Quanto mais específica, melhor o resultado. E por último, sexto, utilizar ferramentas auxiliares. A OpenAI tem um otimizador de prompt na plataforma de desenvolvedor dela. Ele pega um prompt básico e sugere melhoria, baseado nessas práticas. E tem ferramenta de terceiro também, tipo promptmaxer.com e outras, que ajudam a estruturar e refinar. Ah, e para tarefa muito complexa, pode ser útil pedir uma fase de planejamento, onde o GPT-5 primeiro quebra o problema, identifica a ambiguidade, propõe um plano antes de começar a executar de fato. Parece que interagir com o GPT-5 exige uma mentalidade um pouco diferente mesmo, mas como instruir um especialista humano super capaz, mas que precisa de diretrizes claras, né? É uma analogia ótima. Ele é um especialista nível doutorado, como uma das fontes falou, mas precisa de um briefing muito bem feito para entregar o melhor trabalho dele. A habilidade de fazer bom prompt vira um diferencial competitivo importante agora. Fazendo uma recapitulação rápida, então, o GPT-5 chega com interface mais simples, mas por dentro tem uma arquitetura mais complexa, adaptativa, com esse roteador inteligente. O salto maior talvez seja a confiança, com muito menos alucinação. As capacidades aumentaram em codificação, escrita, entendimento multimodal, memória, e ele fica mais autônomo com modo agente e mais integrado no nosso dia a dia. Correto. E a contrapartida disso tudo é a necessidade da gente, como usuário, elevar o nível da nossa interação. Prompt claro, estruturado, explícito, bem pensado.
Agora é a chave para destravar o potencial todo dessa ferramenta. A engenharia de prompt, que tinha gente achando que ia perder força, voltou com tudo. Não como programação, mas como habilidade de comunicação precisa com a IA. Para a gente fechar, uma reflexão que veio daquela conversa do Wes McDowell com o Sam Altman, que as fontes citaram. O Altman destacou muito a capacidade do GPT-5 de criar software funcional sob demanda, quase que instantaneamente. Falou disso como um marco dessa nova era. Ele chegou até a especular sobre a possibilidade de futuras empresas de uma pessoa só valerem bilhões de dólares, impulsionadas por essa capacidade de criar e escalar solução complexa rápido com a IA. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se a capacidade de criar software complexo, analisar dado a fundo, gerar conteúdo sofisticado até simular conselho estratégico, está ficando radicalmente mais acessível, que tipos de inovação, modelo de negócio ou até forma de expressão artística totalmente nova podem surgir agora? O que uma pessoa com uma boa ideia e habilidade de se comunicar bem com essa IA poderia construir hoje sozinha, que há poucos anos ia precisar de uma equipe inteira, muito dinheiro e muito mais tempo. O campo parece mais aberto do que nunca, né? Para onde será que isso vai?